Bem-vindos a esta sessão de nível avançado, com foco em Bug Bounty e Pentest. O tema de hoje é Mapeamento Profundo de Superfície de Ataque, um conjunto de metodologias avançadas de enumeração e análise construídas ao redor do Burp Suite como plataforma central de operações. Esta apresentação assume que você já conhece os fundamentos de HTTP, proxying e conceitos básicos de segurança ofensiva. Vamos tratar diretamente de táticas profissionais usadas por hunters e pentesters que consistentemente entregam resultados de alto impacto. Prepare seu ambiente. Vamos começar. Antes de qualquer técnica, precisamos desconstruir um equívoco que limita a eficácia da maioria dos iniciantes e de muitos profissionais: a crença de que um scanner automático entrega a cobertura real da superfície de ataque. Pense no modelo do iceberg. A parte visível acima da água representa o que o ActiveScan padrão enxerga: XSS refletido simples, headers de segurança ausentes, configurações triviais. Esse nível de achado gera relatórios volumosos, mas de baixo impacto real. Mais do que isso, gera ruído, falsos positivos que consomem tempo de validação e contaminam o pipeline de análise. Agora olhe para a parte submersa, a fatia maior, que é o real valor do alvo. Ali estão tráfego não indexado, rotas lógicas dinâmicas que só se materializam mediante sequências específicas de interação, parâmetros não documentados aceitos silenciosamente pelo back-end e endpoints internos que jamais aparecerão em um crawl passivo. A nota estratégica deste slide é direta. Dependência exclusiva de scanners automáticos não apenas limita o escopo, ela ativamente oculta vulnerabilidades de lógica de negócio. Bugs críticos de autenticação quebrada, IDOR, Race Conditions e Privilege Escalation nunca serão descobertos por uma ferramenta que não compreende contexto semântico. A infraestrutura invisível é onde os bounties de alta severidade residem. Scanners são auxiliares. A inteligência humana é o diferencial. Para atacar com precisão, precisamos de um framework estruturado. A metodologia que vamos detalhar é organizada em 5 fases sequenciais. Um funil, que vai da amplitude até a injeção cirúrgica. As fases são: Fase 1. Target Scoping. Definição rigorosa do escopo e isolamento de tráfego relevante. Nada entra na análise antes de ser categorizado. Fase 2. Traffic Generation. Semeadura ativa do sitemap através de navegação manual e crawling estratégico com credenciais válidas. Essa fase alimenta todas as seguintes. Fase 3. Content Discovery. Força bruta inteligente de caminhos, arquivos e arquitetura de diretórios, utilizando word lists curadas externamente. Fase 4. Traffic Mining. Garimpo passivo de inteligência já capturada, usando as engagement tools do Burp para extrair credenciais, endpoints ocultos e lógicas esquecidas. Fase 5. Target Analysis. Classificação das rotas descobertas e execução de injeções direcionadas com base em análise estrutural do alvo. A sequência é deliberada. Cada fase alimenta a próxima. Não existem atalhos eficientes nessa cadeia. A fase 1 é onde a maioria dos pentesters comete o primeiro e mais custoso erro metodológico: iniciar análises sem isolar o escopo no Burp Suite. Vamos entender o problema. Quando você navega normalmente pela internet com o proxy ativo, o sitemap absorve tráfego de dezenas de domínios, CDNs de terceiros, analytics, redes de anúncio, scripts externos. Isso contamina sua topologia com dados irrelevantes e mascara o real volume de endpoints do alvo. A solução é o Advanced Scope Control. No Burp Suite, você configura o escopo para aceitar exclusivamente tráfego correspondente ao padrão wildcard do alvo. Por exemplo, *.target.com. A regra In-Scope Only força o proxy a ignorar qualquer requisição fora desse domínio, garantindo que cada entrada no seu sitemap seja um dado legítimo da superfície que você está analisando. O segundo ponto crítico desta fase é a persistência topológica. Você obrigatoriamente deve trabalhar com um arquivo de projeto salvo, nunca com projetos temporários. O reconhecimento profundo leva horas. Dados acumulados de crawl, histórico HTTP, descobertas passivas,
Tudo isso forma um grafo topológico que cresce ao longo da sessão. Reiniciar o projeto destrói esse contexto cumulativo de forma irreversível. Regra fundamental: projeto nomeado, escopo definido, antes de qualquer interação com o alvo. Com o escopo isolado, iniciamos a fase 2, a semeadura do sitemap. E aqui estabelecemos a regra de ouro desta metodologia: 0 varreduras de vulnerabilidade enquanto o sitemap não estiver saturado. Atacar um mapa incompleto é desperdiçar poder computacional em superfície parcial. A geração de tráfego opera em 2 vetores paralelos. O primeiro é a navegação cinética manual. Você opera a aplicação como um usuário legítimo e autenticado, percorrendo todos os fluxos de negócio possíveis: cadastros, autenticação com MFA, modificação de perfis, fluxos de carrinho e checkout, painéis administrativos, funcionalidades de exportação. Cada interação gera requisições que o Burp captura e indexa no HTTP History e no sitemap. Esse vetor é insubstituível porque ele captura estados de sessão complexos, tokens anti-CSRF, fluxos multi-step e lógica transacional que um crawler jamais reproduz autonomamente. O segundo vetor é o crawling estratégico. O Burp Suite oferece 2 modos: o crawl padrão, que mapeia a arquitetura primária de links e formulários, e o crawl customizado com autenticação, onde você provisiona credenciais válidas para que o Spider acesse rotas protegidas. Esse segundo modo é particularmente valioso porque descobre endpoints que existem apenas dentro de sessões autenticadas e que jamais aparecem no crawl anônimo. A combinação dos 2 vetores garante uma saturação do sitemap que cobre tanto a superfície pública quanto a superfície autenticada do alvo. O sitemap saturado via navegação e crawl representa apenas o conteúdo linkado, o que a aplicação explicitamente referencia. A fase 3, Content Discovery, vai além. Ela força bruta a existência de conteúdo não linkado. No Burp Suite, o Content Discovery Engine é ativado diretamente sobre um nó do sitemap. 2 parâmetros de configuração são críticos aqui. Primeiro, a profundidade. Depth 16. Isso instrui o engine a explorar até 16 níveis de diretório em cascata. Em aplicações modernas com estruturas de rota aninhadas, especialmente APIs REST e microservices, essa profundidade é necessária para alcançar endpoints que existem vários níveis abaixo da raiz. Segundo, os threads, configurados em alto. O Burp ajusta automaticamente a concorrência baseado na latência e na capacidade de resposta do servidor. Alvos com WAF ou Rate Limiting agressivo exigem redução manual de threads para evitar bloqueios e distorções no mapeamento. Mas o parâmetro mais estratégico da fase 3 não está na configuração, está na word list. As listas nativas do Burp são genéricas e insuficientes para alvos modernos. Você precisa injetar dicionários customizados via a opção Custom Word List, alimentados por repositórios externos especializados que vamos ver no próximo slide. Por fim, a matriz de extensões é outro vetor crítico. Você não está buscando apenas diretórios e endpoints. Você está buscando arquivos esquecidos com extensões como .back, .old, .env, .conf e .json. Esses arquivos comuns em ambientes de desenvolvimento migrados para cloud sem limpeza adequada frequentemente expõem configurações de banco de dados, variáveis de ambiente com credenciais e backups de código-fonte completos. A eficácia do Content Discovery é diretamente proporcional à qualidade do dicionário. Não existe word list universal. Sua lista deve ser curada e especializada para a stack tecnológica do alvo. Os repositórios essenciais que todo profissional deve conhecer e manter localmente são: Seclists, mantido pela comunidade no GitHub, é o repositório master. Cobre descoberta de conteúdo para múltiplas tecnologias, payloads de fuzzing, listas de senhas e muito mais. É o ponto de partida obrigatório. Bolton, de Jason Hedges, um dos hunters mais referenciados da comunidade, oferece word lists otimizadas especificamente para bug bounty, com foco em padrões arquiteturais de empresas modernas. Payload All the Things é um repositório focado em payloads de exploração e bypass, complementando a fase de discovery com vetores de injeção curados por categoria.
Asset Note disponibiliza wordlists derivadas de análise de tráfego real em larga escala, altamente eficazes para a descoberta de APIs e endpoints de microservices de cloud. Godfather Orvan e 6to10 são repositórios da comunidade brasileira e europeia, com foco em tecnologias e padrões arquiteturais específicos de suas regiões. A integração manual dessas fontes, combinada e filtrada para a tecnologia do alvo, é o que separa um Content Discovery mediano de um mapeamento profundo. A fase 4 é o garimpo. Com o sitemap saturado de tráfego real capturado nas fases anteriores, as Engagement Tools do Burp Suite funcionam como um conjunto de scanners de inteligência passiva sobre esse corpus de dados. São 4 ferramentas fundamentais nessa fase. Search. Busca por padrões via expressões regulares em todo o tráfego capturado. Aqui você aplica regex para extrair API keys hard-coded, tokens JWT em parâmetros GET ou headers não padrão, credenciais estruturadas em corpos de resposta JSON e qualquer padrão sensível que o desenvolvedor tenha inadvertidamente exposto nos payloads da aplicação. Find Scripts. Compila e indexa todos os arquivos JavaScript carregados pela aplicação. É nesse vetor que você descobre dependências de terceiros com vulnerabilidades conhecidas, rotas de API internas referenciadas no código cliente, mas não vinculadas em nenhuma interface visível, e endpoints específicos de frameworks SPA como React e Angular que só existem no runtime. Find Comments. Extrai todos os comentários de código-fonte HTML e JavaScript. Comentários de desenvolvedor são uma das fontes mais ricas de inteligência passiva. To-dos que documentam features incompletas, notas explicando bypasses de autenticação temporários e referências a endpoints administrativos que deveriam ter sido removidos antes do deploy. Find References. Realiza mapeamento topológico externo, analisando referências cruzadas dentro do tráfego capturado. Revela buckets S3 mal configurados referenciados por recursos da aplicação, instâncias Firebase expostas e integrações com serviços de terceiros que ampliam a superfície de ataque além do domínio principal. Essas 4 ferramentas, aplicadas sistematicamente sobre um sitemap rico, entregam inteligência que nenhum scanner ativo produz. Vamos tornar isso concreto com um exemplo real de anatomia de vazamento. Observe este trecho de código JavaScript hipotético, mas extremamente comum em ambientes reais. Na linha 1, temos uma constante com um valor que começa com AK e A, o prefixo padrão de access keys da AWS hard-coded diretamente no código JavaScript client-side. Qualquer regex que busque o padrão AKIA AZ0916 vai extrair essa credencial automaticamente via a ferramenta Search ou extensões como o JSMiner. Na linha 3, um comentário de desenvolvedor documenta explicitamente a existência de um bypass de autenticação, um token de override de desenvolvimento que nunca foi removido antes do deploy. A linha 4 confirma: qualquer requisição com o token DevOverride retorna a autenticação bem-sucedida. Isso é um bypass de autenticação crítico, oculto em um comentário que o Find Comments da Engagement Tools vai surfaçar imediatamente. Na linha 7, uma chamada FET revela um endpoint interno, Internal API, que não aparece em nenhuma interface pública, mas está referenciado diretamente no JavaScript client-side. O Find References vai mapear esse endpoint e adicioná-lo como alvo para análise subsequente. 3 vetores de comprometimento, um em cada camada do mesmo arquivo. É exatamente por isso que o garimpo passivo precede qualquer varredura ativa. Com a superfície de ataque completamente mapeada, via tráfego gerado, Content Discovery e garimpo de inteligência, chegamos à fase 5, a análise e classificação cirúrgica do alvo. O Target Analyzer do Burp Suite segmenta toda a superfície descoberta em 2 categorias fundamentais, e essa distinção é crítica para a priorização dos vetores de ataque. URLs estáticas são recursos que não processam o input do usuário. Imagens, HTML sem parâmetros dinâmicos, arquivos CSS, fontes, assets de mídia. Esses recursos não representam vetores de injeção diretos. A tática recomendada para eles é a análise de referências cruzadas e busca profunda em código-fonte em busca de segredos expostos, exatamente o que a fase 4 já executou. URLs dinâmicas são os vetores de alto valor, endpoints que aceitam parâmetros GET ou POST, headers com lógica de processamento, APIs REST com corpos JSON ou XML e qualquer rota que aceite input que chegue ao back-end. Esses são os alvos da injeção cirúrgica. Aqui você aplica ActiveScan direcionado,
testa SQL Injection e XSS com payloads específicos via repeater e executa fuzzing automatizado via intruder ou turbo intruder sobre os parâmetros identificados. A segmentação impede o desperdício computacional de escanear recursos estáticos e garante que todo o poder do ActiveScan seja concentrado nas superfícies de risco real. Eficiência cirúrgica sobre ruído generalizado. No contexto de engagements longos, especialmente em bug bounty com programas competitivos, existe um problema operacional relevante. Sessions longas são interrompidas por inatividade, e picos de atividade nos logs do servidor podem acionar alertas de segurança que bloqueiam seu IP ou invalidam sua sessão. O Burp Suite oferece duas táticas complementares para lidar com isso. A primeira é o Simulate Manual Testing, uma task configurável que envia payloads a URLs aleatórias dentro do escopo em intervalos irregulares. Isso serve a dois propósitos: mantém a sessão viva continuamente e gera um padrão de ruído nos logs do servidor que imita a navegação humana orgânica, tornando a atividade de análise paralela muito mais difícil de isolar por sistemas de detecção comportamental. A segunda é o Targeted Analysis via Scheduled Tasks, onde você agenda a execução e pausa de engines de análise específicos sem necessidade de intervenção humana contínua. Por exemplo, você configura o Content Discovery para rodar durante um intervalo de tempo off-peak, pausa automaticamente antes do horário de pico de monitoramento e retoma à noite, tudo dentro do ruído gerado pelo primeiro mecanismo. A combinação cria um envelope operacional furtivo que maximiza o tempo de análise enquanto minimiza a assinatura nos sistemas de defesa do alvo. Encontrar uma vulnerabilidade é apenas metade do trabalho. A outra metade, e a mais crítica para quem trabalha com bug bounty, é a validação rigorosa antes da submissão. O fluxo de validação desta metodologia é estruturado em 4 etapas. Primeiro, o Burp Suite reporta um issue no scanner. Toda issue gerada automaticamente precisa passar por uma verificação de nível de confiança. Ela é classificada como Certain, alta confiança com evidência robusta, ou Tentative, confiança parcial, requer verificação adicional. Segundo, independentemente da classificação de confiança, toda issue passa por validação manual obrigatória via repeater ou intruder. Você reproduz manualmente a condição que trigou o alerta, confirma o comportamento anômalo do servidor e documenta o fluxo completo de reprodução. Terceiro, se a reprodução manual confirma a vulnerabilidade, você constrói a Proof of Concept, o POC. É o artefato que comprova impacto real e embasa o relatório de submissão. Quarto, se a reprodução não confirma o alerta, falso positivo, você descarta e limpa a issue do mapa para manter a topologia limpa. A máxima deste framework é fundamental. Scanners fornecem hipóteses matemáticas. O analista fornece a prova de conceito. Relatórios baseados em findings não validados são rejeitados pelos programas de bug bounty e depreciam sua reputação como hunter. O Burp Suite, na sua configuração padrão, já é uma ferramenta poderosa. Com o ecossistema correto de extensões via BEP Store, ele se transforma em uma plataforma de auditoria profunda tailor-made. 3 extensões são particularmente estratégicas nesta metodologia. JS Miner analisa sintaticamente todos os arquivos JavaScript capturados pelo proxy, buscando ativamente endpoints ocultos na lógica de renderização client-side. Vai muito além do Find Scripts nativo. Ele parseia ASTs, identifica chamadas de API em código minificado e ofuscado e popula o sitemap com rotas que jamais seriam descobertas por crawling convencional. Backoff Finder automatiza a detecção de diretórios residuais e backups abandonados. Trabalha em conjunto com o Content Discovery, aplicando heurísticas de nomenclatura de backup para identificar variações de nomes de arquivos que administradores frequentemente criam e esquecem, como application.back, config.old, database.sql.back. Sensitive Discoverer implementa um conjunto agressivo de padrões regex sobrepostos ao tráfego passivo de geração. Detecta automaticamente CPFs, números de cartão de crédito seguindo o padrão LUM, chaves privadas RSA e SSH,
o UIDs de seção em parâmetros expostos e dezenas de outros padrões de dado sensível, tudo em tempo real, sem interromper o fluxo de análise. A personalização via BEP Store transforma o proxy genérico em um mecanismo de inteligência especializado. Para consolidar tudo, vamos percorrer o blueprint completo com um exemplo de cadeia real de exploração, do mapeamento até a confirmação de vulnerabilidade crítica. A fase 3, Content Discovery, executa a força bruta de extensões com a matriz de extensões e encontra um arquivo com extensão .old, um backup de código-fonte que não deveria estar acessível. A fase 4, Find Comments, analisa o conteúdo desse arquivo e revela uma rota interna comentada no código junto com um parâmetro de debug. Ponto de interrogação, debug igual true. Um parâmetro não documentado que habilita uma interface de diagnóstico do back-end. A fase 5, Target Analyzer, classifica a rota que aceita esse parâmetro como URL dinâmica com parâmetro GET processado pelo servidor, um vetor direto de injeção. A validação via repeater confirma SQL injection na interface de debug, vulnerabilidade crítica, completamente fora do radar de qualquer scanner passivo. Perceba a cadeia. Nenhum desses passos isolado teria chegado à vulnerabilidade. O Content Discovery encontrou o arquivo. O Find Comments extraiu a inteligência do código. O Target Analyzer classificou o vetor. O Repeater confirmou o impacto. Esse é o princípio central desta metodologia. O sucesso depende da correlação total entre as fases. O tráfego gerado alimenta a descoberta de conteúdo que subsidia a extração de inteligência que culmina na análise cirúrgica perfeita. Vulnerabilidades críticas raramente são encontradas por acidente. Elas são deduzidas por engenharia sistemática e correlação estrutural. Esse é o mapeamento profundo de superfície de ataque.